Bom dia, crianças! Vamos terminar então essa apostila? Só falta a disciplina de ciências e falta poucas páginas, né? Só 4 páginas. Então vamos fazer ela agora, tá bom? Então a gente vai trabalhar a página 21, 22, 23, 24, 25, 26, tá bom? Como tem bastante coisa para explicar, a professora não tá aparecendo por isso, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção para a gente conseguir fazer os exercícios depois, tá? Presta bastante atenção na explicação da professora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre crosta terrestre, tá? Então tem que prestar bastante sobre placas tectônicas, perdão. O tema da aula de hoje é placas tectônicas, que foi onde a gente parou na última aula. Então, presta bastante atenção para depois fazer as aulinhas certinhas, as atividades certinhas. Então, vamos começar. Placas tectônicas. Olha lá, na primeira página a gente já tem aí, ó, o nosso mapa do nosso planeta, né, o globo terrestre, com as divisões, tá vendo essas linhas brancas? Essas linhas brancas são as placas tectônicas. Então vamos ver. Você estudou que a crosta terrestre é formada por blocos rochosos que se encaixam com as peças de um quebra-cabeça. Esses blocos são os chamados... Ó os blocos aqui, gente, ó. Tá vendo? Esses bloquinhos são as placas tectônicas, as quais se movimentam o tempo todo em um ritmo bastante lento. O movimento das placas tectônicas está relacionado à formação de montanhas e à ocorrência de terremotos e vulcões. Observe a distribuição das placas tectônicas pelo planeta. Então, ó, tá vendo aqui, ó, que tem uns risquinhos brancos que dividem o globo? Esses risquinhos são as placas tectônicas e elas se movimentam, mas elas se movimentam tão devagar, que a gente não sente. Quando acontece da gente sentir, é o que a gente chama de terremoto, tá? Um terremoto é o movimento das placas tectônicas ou os vulcões. Quando o vulcão entra em erupção, também é o movimento da placa tectônica, tá, gente? Então, olha aí, ó, todas as placas. Vamos continuar. As regiões de contato entre as placas tectônicas são áreas em que ocorrem mais terremotos, vulcões e tsunamis. Tsunamis, gente, é a movimentação da placa no fundo do oceano. E aí a água sobe, levando aquele monte, aquela quantidade enorme de água, trazendo de encontro para a Terra. Então, isso é o tsunami, tá? Então, olha lá. A gente tem várias plaquinhas tectônicas aqui, ó. Tá vendo que elas têm um corte no meio? Esse corte é a placa tectônica, tá? Então, elas podem afastar-se, tá vendo que elas estão se afastando aqui, ó? Elas podem chocar-se, ou seja, ir uma de frente com a outra, e elas podem deslizar lateralmente, ó, e uma para cima e uma para baixo. Então, é os movimentos que elas podem fazer. Elas podem se afastar, se separar uma da outra. Elas podem ir uma de frente com a outra, que é se chocar, ou elas podem ir uma para cima e outra para baixo, tá? E deslizando uma na outra. Os vulcões. Vamos ver um pouquinho sobre o que é os vulcões, né? O vulcão é a estrutura que libera o magma. Lembra o que é o magma? Vamos lembrar? O magma, ele vem do interior da Terra. É aquela parte, é a lava, né? É aquela parte mais quente. Lembra que a gente estudou que quanto mais para dentro da Terra, mais quente ela é? Tem a crosta terrestre, depois tem uma outra camada e depois tem uma outra camada. E aí, dentro dessa última camada, que é o núcleo, tem o magma, tá, gente? E o magma, ele é muito quente, muito quente.
por isso que ele libera a lava, tá? Que é essa coisa bem quente que sai do vulcão. Quando chega à superfície, o magma é chamado de lava. Em geral, os vulcões são formados pelo cone principal, por um canal denominado chaminé e pela cratera. Então, olha lá, ó. Aqui dentro do vulcão tem o magma, que é a lava bem quente, ó. Tá vendo como ela tá quente? Aí ela sobe por esse cone, por essa chaminé e sai na crosta terrestre, ou seja, em cima da Terra, tá? Durante uma erupção vulcânica, ou seja, quando o vulcão entra em erupção, a fumaça, o magma e as pedras e outros materiais quentes do interior da Terra passam pela chaminé e saem pela cratera, tá? Então, quando um vulcão entra em erupção, sai a lava quente, sai muita fumaça, sai pedra, porque aquele lava fica borbulhando. Então, tudo que ele encontra, ele começa a jogar para fora do vulcão, tá? Então, sai bastante pedra também, tá? Olha a quantidade de fumaça nessa foto aqui embaixo, ó. Sai muita fumaça, né? Quando esfria, o material magmático, a lava, né? Dá origem às rochas. Se o magma apresentar muitas bolhas de gás, a explosão no vulcão é rápida e forte. No planeta Terra existem muitos vulcões ativos. No Brasil, porém, não existem vulcões em atividade há milhares de anos. Então, olha aqui, gente. Quando aquela lava sai e escorre pelo vulcão, ela vai secar. Vai chegar uma hora que ela vai esfriar e vai secar. Aí vira as pedras, as rochas, tá? É assim que é feita as rochas, tá bom? E quanto mais gás, mais bolha tiver dentro do vulcão, mais rápido ele entra em erupção, tá? Quando o vulcão ele ele tem magma dentro dele e ele pode um dia entrar em erupção, a gente chama de vulcão ativo, tá? Aqui bem pertinho da gente tem um vulcão muito famoso, mas ele não está ativo, tá, gente? É aqui na cidade de Itápolis. Tem um vulcão ali, mas podem ficar tranquilos porque ele não está em atividade há milhares de anos. Vamos continuar. Uma erupção divertida. A gente vai aprender como fazer um vulcão. Monte a estrutura de um vulcão utilizando argila. Coloque um pequeno pote de plástico no interior e molde com o que você construiu. E com a ajuda de um adulto, acrescente bicarbonato de sódio e vinagre ao pote. A reação química é como a lava. Então, gente, ó, tá vendo? A gente monta o vulcão com argila. Argila é como se fosse uma terra, tá, gente? Mas é uma massinha, é uma terra misturada com massinha de modelar. Dá pra gente modelar ela. No meio do vulcão, a gente põe um potinho, aí a gente põe um pouquinho de bicarbonato de sódio e um pouquinho de vinagre. Ele vai ferver e sair pelo buraco do vulcão, tá? É como se fosse um vulcão normal. É bem bacana. Mas para fazer, a gente precisa estar do lado de um adulto, tá? Continuando, crianças. Agora a gente vai ver o que é terremoto e o que é tsunami. Terremoto é quando a terra treme, tá, gente? Vamos ver aqui, ó. Os terremotos são tremores causados pela movimentação das placas tectônicas. Esse movimento provoca os abalos, os tremores. Em termos de intensidade, os terremotos são medidos em um índice chamado escala Richter, que vai de 1 para os mais fracos até 10 para o mais forte. Isso que a gente está vendo aí, ó, é uma estrada destruída pelo terremoto, tá? A terra treme. Então, quando tem terremoto, a terra treme, tá bom? E o tsunami? O tsunami é uma palavra de origem japonesa, tsu, que chama porto,
Nami, que significa onda, e significa onda de porto. Os tsunamis são ondas gigantes que se formam a partir do encontro das placas tectônicas. Então, quando a placa tectônica bate uma na outra, forma o tsunami. Ao se chocarem, essas placas provocam abalos sísmicos no oceano, causando uma série de ondas gigantes que podem chegar a mais de 30 metros de altura, tá? É muito grande mesmo, tá bom, gente? Então, o tsunami é essa onda enorme de água que vem de encontro com a terra. É muito difícil prever quando os tsunamis vão ocorrer. Os terremotos é mais fácil, viu, gente? Agora, o tsunami é muito difícil saber. Os países que apresentam maiores incidências de riscos para serem atingidos pelas ondas gigantes têm centros de alerta. Então, olha lá, no Japão, por exemplo, tem muito tsunami. Então, eles têm essa plaquinha aí, ó, Tsunami Hazard Zone, ou seja, zona com perigo de tsunami, tá? É muito perigoso mesmo. No Japão já teve vários tsunamis. Vamos lá para a próxima página, então. Investigação científica. Ó, essa página aqui nós vamos pular, porque nós não vamos fazer essa investigação científica, tá? Pode pular ela, não precisa. Se alguém quiser fazer, pode fazer, mas não precisa, porque a gente está muito em cima para terminar a apostila. Vamos para a primeira atividade. Então, gente, tá bem facinho, tá? Número 1. Você estudou que o movimento das placas tectônicas podem provocar vulcões, terremotos e tsunamis. Identifique o fenômeno representando nas imagens e explique a diferença entre eles. Olha lá. Então, esse primeiro aqui, ó, é um tsunami. Olha o tamanho da onda que vem vindo para a cidade. Então, esse é um tsunami, tá? E ele movimenta grandes ondas do mar, tá? É isso que nós vamos responder aqui. É um tsunami e ele apresenta grandes ondas de água no mar. Embaixo é um terremoto, tá, gente? Aqui é um terremoto, tá? E ele acontece pelo afastamento das placas tectônicas. E esse aqui é um vulcão, tá? Um vulcão que libera o magma da Terra e quando chega na superfície a gente chama de lava, tá? Então aqui é o vulcão, aqui é o terremoto e aqui é o tsunami, tá bom? A número 2. A número 2 é muito legal. Complete os espaços em brancos com as letras iniciais do nome ou da parte destacada dos seres vivos e descubra a palavra misteriosa. Então, olha lá, aqui eu tenho uma ema, aqui eu tenho a raiz de uma árvore, aqui eu tenho um urubu, aqui eu tenho um peixe e aqui eu tenho uma ostra, tá? É uma ostra. Que palavrinha eu vou formar? Então, ó, ema, raiz, urubu, peixe e uma ostra. Que palavrinha eu vou formar? O que a palavra que você formou significa? Então, o que significa essa palavra? Aqui, ó. É quando o vulcão entra em atividade, tá, gente? E a B, como você descreveria esse fenômeno? Bom, como a gente descreve da seguinte forma: é o movimento das placas tectônicas que expele o lava do núcleo da Terra para a crosta terrestre. É assim que acontece,
tá bom? A professora deixou respondido para ficar mais fácil para vocês, porque é uma perguntinha um pouco difícil, né? Como acontece a erupção? A número 3. O derramamento de lava pode contribuir para a fertilidade do solo, pois os minerais das rochas auxiliam no crescimento das plantas, isso é verdade. Embora a lava seja muito quente, ela ajuda na terra, viu, gente? No entanto, as erupções vulcânicas também causam muitos estragos e destruição. É verdade. Por exemplo, se ela pegar um ser humano ou um bichinho, ela destrói na hora, porque é muito quente. Pesquise alguns prejuízos causados por erupções vulcânicas nos dias atuais. Isso é uma pesquisa que vocês vão fazer, tá bom? Entrem na internet e pesquisem quais os prejuízos que os vulcões causam, tá bom? E escrevam pelo menos 5 aqui, ó. É bem facinho fazer essa pesquisa. A número 4. A número 4, a gente vai precisar do material de apoio, tá? Recorte as partes do material do mapa mundi presente no material de apoio e monte unindo as placas tectônicas, depois faça o que se pede. Então, ó, esse é o nosso material de apoio. E aqui eu tenho as placas tectônicas, que é o pontilhadinho. É como se fosse um quebra-cabeça, tá, gente? Vocês vão encaixar essa parte aqui na parte dela, essa parte na outra parte dela, e assim vocês vão encaixando, ó, até formar o mapa mundi certinho. Depois que vocês formaram o mapa, a gente vai responder as questõezinhas aqui. É um quebra-cabeça, não é difícil de montar, é fácil, tá? É só ter bastante atenção. Vamos lá. Depois de montado, vamos responder. Sobre as placas tectônicas, assinale as alternativas corretas. Elas formam a crosta terrestre, por isso a superfície do planeta Terra é única como uma bola. Elas formam a crosta terrestre, que por ser composta de várias partes, lembra um quebra-cabeça? Estão em constante movimento? Não se movimentam, por isso a superfície do planeta Terra não muda? Então presta atenção, gente, ó. A gente está respondendo sobre as placas tectônicas, tá? Vou repetir para ficar mais fácil para vocês responderem. A placa tectônica, ela forma a crosta terrestre, por isso a superfície da Terra é única como uma bola. A superfície da Terra é única como uma bola? Parece uma bola? Se sim, marca que sim. Formam a crosta terrestre, que por ser composta de várias partes, lembra um quebra-cabeça? Isso aqui, lembra um quebra-cabeça? Lembra, né? Então, tem que marcar um X aqui. Estão em constante movimento. Lembra que a professora falou que as placas tectônicas sempre estão se movimentando, mas a gente não sente? E elas se movimentam, se movimentam, se movimentam, se movimentam? Então, elas sempre se movimentam? Se sim, marca que sim. Não se movimentam. Se você marcou que ela se movimenta, você não pode marcar que ela não se movimenta. Ela fica paradinha, por isso a superfície da Terra não muda. A superfície da Terra muda, tá, gente? Então, olha bem essa alternativa aqui. E a B? O encontro entre as placas tectônicas marca regiões em que ocorrem mais terremotos e vulcões? Analise os dois países indicados no mapa mundi, que é o Brasil e o Chile, e responda. Em qual esses fenômenos têm mais chances de ocorrer? E justifique a sua resposta, tá? Então, a gente tem o Brasil e o Chile, tá? Ó, o Brasil aqui, ó. E o Chile, tá? Esse é o Brasil e esse é o Chile, bem aqui no cantinho, ó.
Qual dos dois tem mais chances dos vulcões e dos terremotos acontecerem? Vocês vão ver e vão responder. A professora não pode ajudar. Essa resposta tem que ser de vocês, tá bom? Então, olha bem aí. Tá vendo que no Brasil e no Chile tem um monte de risquinho em volta? Então, olha bem certinho, ó. Olha bem certinho. Qual dos dois tem mais chances de ocorrer vulcão e terremoto, tá? Então, vamos continuar. A C. Circule outra região em que podem ocorrer terremotos e vulcões. Depois consulte um mapa e descubra qual país está localizado nessa região. Então, vocês vão olhar o restante dos países que tem aqui e vão circular um. Aí depois vocês vão descobrir que país que é esse. Como? Voltando lá no mapa mundi da primeira página de hoje. Lá está escrito o nome dos países. Aí é só vocês escrever, tá? E é isso, gente. A aula de hoje termina aqui. Um bom final de semana. A nossa apostila acabou. Segunda-feira a gente se vê na escola para pegar a nova apostila, segunda e terça, tá? Não precisa levar o caderno de atividade, é somente a apostila. Um beijo no coração. Aproveitem o final de semana para brincar muito, tá? Deus abençoe todos vocês e se cuidem.